Juízes, capítulo 10. Tolá. Passado o tempo de Abimeleque, um homem de Isacar chamado Tolá ben-Puá, neto de Dodô, levantou-se para libertar o povo de Israel. Ele habitava em Samir, nos montes de Efraim. Comandou a nação de Israel durante 23 anos, então morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele, levantou-se Jair de Gileade, que julgou Israel 22 anos. Tinha ele 30 filhos que montavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades, chamadas até nossos dias de Avot-Lair, povoados de Jair, e se situavam nas terras de Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Juízo e compaixão de Deus. Contudo, recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Serviram aos Baalaíns, prestaram culto às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor e não mais lhe prestaram o devido louvor e adoração, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os venceram e humilharam. Durante 18 anos, oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas, de igual modo, atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e contra a tribo de Efraim. E a mais terrível angústia assolou o povo de Israel. Então os israelitas clamaram a Yahvé, confessando: temos pecado contra ti, porque abandonamos o culto ao Senhor, nosso Deus, a fim de servir aos Baalaíns. É uma nota. Olha, a misericórdia de Deus é tremenda, viu? Só Deus mesmo para suportar, porque eu sinceramente, eu vou ser sincero, eu não suportaria isso tudo não. Deus é muito misericordioso mesmo. Quantas e quantas vezes o povo se desvia de Deus, né? Quantas e quantas vezes, nossa, vão e volta. Vem o libertador, liberta o povo, eles voltam de novo. Depois de terem sido salvos, depois de Deus entregar na mão deles os inimigos, eles voltam de novo a adorar outros deuses, se prostituem com outros deuses, adoração a outros deuses, esquecem de cultuar o Senhor e aí vão, né? E aí vão. Nossa, a misericórdia de Deus é tremenda e maravilhosa, porque, olha, a gente, não sei vocês, mas no meu caso, eu lendo isso, como a gente já tem lido essas passagens, é repetitivo, e é repetitivo por demais, né? Como se você olhasse e falasse aos olhos humanos, não tem mais jeito, é melhor largar para lá, né? Mas você vê aos olhos do divino como é que ele olha a gente. Por mais que eu e você venha pecar, aos olhos do Senhor está sobre nós e Ele nos olha além. Ele nos enxerga de uma forma que vale a pena investir no pecador, né? Assim é os olhos de Deus, a misericórdia dele para conosco. Por isso que a misericórdia dele se renova a cada dia. Glória a Deus por isso, né? Glória ao Senhor Jesus por isso, por essa misericórdia. E agora, melhor ainda, a graça em nossa vida, né? Na nova aliança que nós temos, na nova aliança, porque é complicado, o povo de dura cerviz. E continuando, Juízes 10, versículo 11 em diante, vamos lá. Então Yahvé os questionou: quando os egípcios, os amorreus e os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos escravizarem e vos clamastes por mim, não vos salvei prontamente das mãos desses inimigos? Apesar de tudo, vós me abandonastes para cultuares a outros deuses, por isso não os livrei mais. Ide, rogai aos deuses que escolheste para adorar, vai! Eles que vos salvem no tempo da vossa aflição. Então os filhos de Israel responderam a Yahvé: ó Senhor, de fato, nós pecamos contra ti. Trata-nos, pois, como melhor te parecer, mas somente te suplicamos que nos libertes nesse dia terrível. Em seguida,
Eles destruíram os objetos sagrados e imagens que haviam confeccionados em adoração aos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. Então, Yahvé teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. E aconteceu que o exército dos amonitas foi convocado e acampou em Gileade. Então os filhos de Israel reuniram-se e acamparam em Mispa. E os líderes do povo de Gileade combinaram uns com os outros. Aquele que iniciar o ataque contra os amonitas, esse será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Juízes, capítulo 11. Deus levanta Jefté. Jefté, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos que, quando cresceram, expulsaram Jefté, exclamando: "Não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher." Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tov, que é Tobi. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Ora, passando algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. E assim, os amonitas atacaram o povo de Israel. Os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefté na terra de Tobi. Ao encontrá-lo, lhe pediram: "Vem depressa, ser o nosso comandante para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas." Contudo, Jefté indagou aos líderes de Gileade: "Ora, não fosse vós mesmos que me odiasse e me expulsasse da casa de meu pai?" Diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté: "Apesar disso, eis que agora estamos te fazendo um apelo. Vem conosco, combaterás os amonitas e serás nosso chefe, e também de todos os habitantes de Gileade." Então Jefté declarou aos anciãos de Gileade: "Se me viesse levar de volta para casa a fim de combater os amonitas e para que Yahvé os entregue na minha mão, então serei vosso comandante nessa missão." E os chefes de Gileade prometeram: "Que o Senhor seja testemunha entre nós, se não fizermos tudo como dissestes." Jefté partiu, pois, na companhia dos anciãos de Gileade. O povo o aclamou como chefe comandante. Jefté repetiu todas as suas declarações em Mispa na presença do Senhor. O procedimento de Jefté. Jefté mandou mensageiros ao rei amonita com a seguinte indagação: "Que há entre mim e ti para que venhas atacar minha terra?" Ao que prontamente o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: "É porque Israel, quando subiu do Egito, se apossou da minha terra, desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, pois, devolva-me em paz o que tomastes à força." Então Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos amonitas, esclarecendo-lhe: "Assim diz Jefté: o povo de Israel não se apossou da terra de Moabe nem da terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o Mar Vermelho no Golfo de Acaba e daí até Cádiz. Nessa época enviou Israel mensageiros ao rei de Edom solicitando: permite por favor que eu passe pela tua terra. Mas o rei de Edom recusou-se e nem quis ouvir mais nada. Então Israel enviou mensageiros com o mesmo pedido ao rei de Moabe, que da mesma maneira não consentiu. E por esse motivo Israel permaneceu em Cádiz. Logo depois, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do rio de Arnon. Não entraram nas terras de Moabe, porquanto Arnon estabelecia a sua fronteira. Em seguida, Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe rogou: deixai-me, por favor, passar pela tua terra para chegar ao território que nos pertence. Sion, no entanto, não confiou em que Israel desejasse apenas atravessar suas terras em paz, e por isso convocou todos os seus guerreiros, acampou em Jaza e o atacou o povo de Israel. Contudo, Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim o povo de Israel conquistou todas as terras dos amorreus que viviam naquela região. E conquistando-a por inteiro, desde o rio Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Agora que Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus de diante dos israelitas, seu povo, serás tu que nos haverá de sair da nossa terra?
Porventura não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te concede? Ora, do mesmo modo tomaremos posse de tudo que Yahvé, o nosso Deus, nos deu. És tu algum superior a Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Contendeu ele alguma vez com Israel? Guerreou contra Israel algum dia? Durante 300 anos Israel tomou posse de Hesbom, Aroê, as cidades e povoados próximos aos limites do rio Arnon, porque não os reconquistasse durante todos esses anos passados. Portanto, não fui eu que errei ou pequei contra ti, mas tu, sim, agiste mal para comigo ao planejares guerrear contra meu povo. Que Yahvé, o juiz supremo, julgue hoje entre os filhos de Israel e o rei dos Amonitas. Entretanto, o rei Amonita sequer deu ouvidos às palavras de Jefté tinha lhe mandado. O voto é a vitória de Jefté. Então, o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jefté e o dirigiu com poder a fim de que ele atravessasse as terras de Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os Amonitas. E Jefté consagrou esse voto ao Senhor: se entregares os Amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os Amonitas, será oferecida ao Senhor, e eu sacrificarei em holocausto. Então Jefté partiu para o combate com os Amonitas, e o Senhor os entregou a todos em suas mãos. Ele tomou posse de 20 cidades, desde Aroê até os arredores de Nite, chegando a Abel-Queramim, que é Abel-Queramim. E desta forma, os Amonitas foram dominados pelos filhos de Israel. Assim que Jefté retornou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando de alegria ao som dos tamborins. E ela era sua única filha. Jefté não tinha nenhum outro filho ou filha. No instante em que a viu, rasgou suas vestes e exclamou com um brando de dor: "Oh, não! A minha amada filha! Estou terrivelmente aflito e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso deixar de cumprir." E a filha, compreendendo, lhe afirmou: "Meu pai, tu assumiste esse compromisso com Yahvé. Trata-me, pois, de acordo com o que prometeste, porquanto o Senhor concordou em te vingar de teus inimigos, os Amonitas." Em seguida, ela acrescentou: "Concede-me, meu pai, apenas isto. Deixe-me partir com algumas amigas por 2 meses. Vagarei e lamentarei pelas colinas na companhia das minhas amigas, pois jamais saberei o que significa casar e ser mãe." "Vai", assentiu o pai, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela se foi, portanto, com suas amigas, caminhando sem rumo pelos montes, chorando e lamentando, porque nunca poderia formar uma família. Passados 2 meses propostos, ela voltou à presença do pai, e ele fez com ela o que havia prometido por meio do voto. Assim, ela morreu virgem. Desde então, nasceu uma tradição entre as mulheres israelitas de saírem as moças durante 4 dias todos os anos para juntas lamentarem o ocorrido com a filha de Jefté, o gileadita.